Sabe aquelas questões de bloquinhos que o seu professor resolve em sala de aula e você nunca entende para onde vai? Que ele bota um monte de setinha envolvendo forças, o bloquinho vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. No vídeo de hoje eu vou resolver todos os seus problemas com esses bloquinhos. Eu sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil, e hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas envolvendo forças. Fique com a gente! Bem galera, no vídeo de hoje a gente vai dar para vocês duas dicas em que vocês vão aprender definitivamente como resolver questões envolvendo blocos. Blocos acelerando, blocos em equilíbrio. Primeiramente nós vamos dar uma dica que envolve a representação das forças nesses tipos de questões. E segundo, nós vamos dar uma outra dica em que nós vamos classificar as diversas questões envolvendo blocos em dois tipos. Não esqueça de assinar a lista de frequência de hoje, se inscrevendo no nosso canal, também dá um like para curtir os nossos vídeos e marcar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Acompanhe também o nosso canal nas redes sociais. Fique com as dicas de hoje. Pessoal, para essa dica número 1, nós temos que perceber que uma das partes importantes, talvez uma das mais importantes na resolução de uma questão envolvendo forças, é a representação das forças. Então, para que a gente possa identificar das várias forças que existem na natureza, 4 que são consideradas as principais, e talvez por isso até nome elas recebem, nós temos que saber responder 3 perguntas para cada uma delas. As perguntas são: quando, como e quanto. Entenda, o que significa cada uma dessas perguntas? A pergunta quando indica que cada uma dessas forças tem a sua condição de existência. Ou seja, em nem todas as questões a força normal atua. Em nem todas as questões a tração atua. Então você precisa identificar, para a correta representação das forças, quando cada uma delas está atuando. Quais são as condições de existência. A pergunta como. Identificada a existência da força, você precisa representá-la por meio de um vetor. E esta pergunta é respondida conhecendo a direção e o sentido da força analisada. Passando para a última pergunta, quanto? Que seria quanto vale essa força em cada situação analisada. Vejamos então o estudo, a análise individual para cada uma delas. Vejamos a força peso. Pessoal, vamos analisar mais criteriosamente cada uma das forças. Vamos começar da nossa lista, a única que é classificada como uma força de campo. Ou seja, a força peso não tem como critério de existência, como condição de existência, o contato entre os dois corpos envolvidos. O corpo que sofre o peso e o corpo que gera o peso, o corpo que aplica o peso. Veja que a força peso é, portanto, uma força de campo. Por exemplo, a Terra, ela gera ao seu redor o que nós chamamos de campo gravitacional. Ou seja, ela gera nas suas proximidades uma influência de forma que qualquer outro corpo com massa, ao estar próximo a ela, vai ser atraído por ela. Portanto, essa força de atração gerada pela Terra, quando um corpo com massa entra no seu campo gravitacional, nós denominamos de força gravitacional ou força-peso. Veja que, como é uma força de atração, em qualquer ponto que o corpo se encontre nas proximidades da Terra, por ele ser atraído, esta força-peso ela vai estar sobre uma reta que coincide, que passa por cima do raio da Terra. Nós não podemos então generalizar, dizendo que o peso ele tem uma direção específica, ou vertical, ou horizontal ou inclinada, mas podemos dizer que todas as posições em que o corpo pode estar, o peso passa pelo raio da Terra. E o sentido também não pode ser generalizado, mas eu posso perceber que todos eles apontam para o centro. Então podemos concluir que em termos de direção, o peso ele é radial e em termos de sentido, ele aponta para o centro. Mas veja que, quando um observador se encontra próximo do corpo analisado, então veja que o nosso observador, estando perto de um corpo analisado, nós podemos perceber que a inclinação, que a superfície da Terra praticamente não tem curva para esta situação. Então nós podemos, para este caso, generalizar dizendo que a força-peso para este referencial, para este observador, é vertical e para baixo. Podemos perceber também que a força-peso ela depende de dois fatores,
já que ela é uma força gravitacional, ela é proporcional à gravidade no local. Quanto maior a gravidade, maior a força-peso. Quanto menor a gravidade, menor a força-peso. Outro fator que interfere no cálculo da força-peso é a massa do corpo que sofre o peso. O peso ele também é proporcional à massa do corpo. Desta forma, nós podemos concluir que o peso será calculado pelo produto entre a massa e a gravidade do local em que o corpo se encontra. Portanto, nós podemos indicar, assim, que a força-peso ela possui direção radial e o seu sentido é sempre apontando para o centro da Terra. Mas, veja, que nós não vamos analisar um corpo estando em uma parte do planeta e este objeto estando em outro. Ou até mesmo, é muito difícil a situação em que nós estaremos analisando um corpo de fora da Terra e este corpo estando na Terra, dando a possibilidade de a gente ter diversas direções ou diversos sentidos de possibilidade para este corpo. Portanto, respeitando a restrição de que o referencial, o observador, se encontra próximo do objeto analisado, nós podemos restringir essa direção como sendo vertical e o sentido como sendo para baixo. Lembre-se que respeitando a restrição de o observador estar próximo do objeto. E para o módulo da força, nós podemos calcular a força-peso como sendo o produto entre a massa do corpo e a gravidade, o campo gravitacional do corpo da situação analisada. Vejamos agora a força normal. Galera, vamos lá analisar a força normal. Veja que a força normal é a primeira das três que nós iremos analisar a partir de agora, considerado como uma força de contato. Então, baseada nas três perguntas, do quando, do como e do quanto, para que a gente possa responder a primeira, do quando, é necessário que você veja que a força normal é uma força de contato. Portanto, ela vai existir como primeiro pré-requisito havendo contato entre o corpo e uma superfície que sustenta esse corpo. Então, a normal nada mais é do que uma força de sustentação. Desta forma, nós podemos ter diversas situações em um corpo sustentado numa superfície. Por exemplo, um corpo ele pode estar apoiado sobre uma superfície horizontal. Um bloco, quando apoiado em uma superfície horizontal, ele tem a força normal atuando perpendicularmente à superfície de contato e sempre apontando para fora dessa superfície. Também existe a possibilidade de a força normal está sendo aplicado por uma superfície vertical, em que um bloco se encontra apoiado nesta superfície. Desta forma, a força normal atua na horizontal e para fora da superfície. Ainda existe a possibilidade de um corpo se encontrar em um plano inclinado e, estando apoiado neste plano inclinado, também a normal vai atuar perpendicular a esta superfície e apontando para fora do plano de contato. Uma dúvida que surge bastante entre os alunos a respeito da normal é se a normal é uma força de reação ao peso. Veja que só são consideradas forças de ação e reação forças que têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. E além disso, elas atuam em corpos diferentes. Ou seja, sempre uma força ela exige dois corpos interagindo, um aplicando e o outro sofrendo. Essa seria a ação. A reação seria a inversão dos papéis. O que estava aplicando a ação vai passar a sofrer a reação. O que estava sofrendo a ação vai passar a aplicar a reação. Portanto, a normal, nesse primeiro caso, nós temos, além da força normal, a força-peso, que, em se tratando de um corpo em equilíbrio, posso concordar que, para que ele esteja em equilíbrio, a força normal tem o mesmo valor que o peso. Inclusive, é assim que a gente calcula a normal, já que ela não tem uma forma própria para ser calculada. Porém, apesar de serem forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, elas estão atuando no mesmo corpo. Elas estão atuando no bloco. Sem contar que elas não envolvem, digamos assim, os mesmos personagens. A força-peso é aplicada pela Terra no bloco. A normal é aplicada pela superfície no bloco. E como elas envolvem personagens diferentes, elas não se tratam de ação e reação. Veja que o segundo caso ele reforça essa ideia. A força-peso, como nós já vimos, ela sempre atua para um referencial próximo, na vertical e para baixo. Então veja que nesse caso, nem a mesma direção o peso e a normal possui.
Portanto, eu não posso afirmar que são ação e reação. E o terceiro e último caso, ainda, nós temos o peso para um referencial próximo atuando na vertical e para baixo, mostrando que, de novo, eles não se encontram na mesma direção. Então, nós não podemos afirmar que a normal e o peso são ação e reação. Professor, se a normal, então, é uma força de sustentação, é uma força de reação aplicada por uma superfície, que força é essa que ela está reagindo? É a força que o bloco está aplicando em contato com a superfície, que no primeiro caso coincide com o peso, por isso que ela tem os seus valores, os seus módulos iguais, mas nesse caso é necessário que uma força esteja segurando o bloco contra a parede, por exemplo, a minha mão segurando esse bloco na parede, para que ele permaneça parado, daí a normal seria igual, teria o mesmo módulo que essa força, e no caso do plano inclinado, decompondo o peso em relação ao plano, nós encontraríamos uma componente PY e uma componente PX, onde elas representam quanto do peso atuam sustentando o bloco na superfície e puxando o bloco para o escorregamento. Como a normal é uma reação à força de sustentação, então a normal nesse caso teria o mesmo módulo do PY. Veja que a normal então ela é sempre perpendicular à superfície, apontando para fora, e o seu valor depende de cada situação. Nesse caso tem o mesmo módulo que o peso, nesse caso o mesmo módulo da força, nesse caso o mesmo módulo do PY. Podemos ainda citar a situação de, vamos supor que este piso não seja um piso convencional, não seja o chão, mas seja o piso de um elevador, em que este elevador ele pode estar acelerando para cima. Caso a aceleração seja para cima, isso indica que a resultante das forças não é zero. Então, a força que acelera o bloco atuando para cima tem um valor maior do que a força que tenta segurá-lo, que tenta resistir o seu movimento para baixo, sendo a resultante de duas forças contrárias. A diferença entre elas, nesse caso, N menos P seria igual a massa vezes a aceleração do elevador, a massa do bloco vezes a aceleração do elevador. Caso a aceleração seja para baixo, nós teríamos que a força que acelera ele para baixo maior do que a força que resiste à aceleração, portanto, P menos N seria igual a massa do bloco vezes a aceleração. Veja lá no quadro o resumo de tudo isso que foi dito agora. Podemos concluir então que a força normal ela tem como direção a ser perpendicular à superfície de contato e o sentido é sempre apontando para, entre aspas, fora da superfície. E temos que destacar que para a normal o módulo dela não possui forma própria para calcular. Nós vamos ter que analisar a força normal dependendo de cada situação, podendo ela ser uma força equilibrante ou não para o sistema. Vejamos agora a força de tração. Pessoal, a nossa terceira força é a força de tração, em que também, seguindo a mesma metodologia de responder as três perguntas do quando, do como e do quanto, a força de tração ela atua sempre que nós temos um corpo unidimensional, flexível e inextensível, ou seja, ele pode ser flexionado e ele não estica, não se deforma, como por exemplo, fios, barbantes, correntes, correias, cordas seguem esse mesmo critério. Mas veja que não é necessário apenas que o corpo esteja em contato com esse tipo de material. É necessário que esse material esteja tensionado. Por exemplo, veja que quando a gente suspende um bloco por meio de um fio a um teto, a força-peso que atua sobre esse bloco faz com que este fio esteja tensionado, fazendo surgir então nele uma força de tração. Essa força de tração ela tem como características ter a mesma direção do fio e ela puxar o bloco. Portanto, no ponto de amarração do fio e puxando o bloco, é assim que nós representamos a força de tração. Também pode estar na horizontal, se eu tiver um bloco preso a uma parede por meio de um fio e alguém está puxando esse bloco, esse fio passa a estar tensionado. Daí, no ponto de contato, na mesma direção do fio e puxando o bloco,
nós temos uma força de tração. E por fim, se a gente tiver uma corda inclinada, por exemplo, num plano inclinado, em que no topo desse plano tem uma parede que suspende, que segura um bloco por meio de um fio, sabendo que nesse bloco parte do peso dele, a componente Px, tenta puxá-lo para o escorregamento e quem impede é o fio, na mesma direção do fio e puxando o bloco, nós temos a força de tração. Veja que se no primeiro caso, por exemplo, a gente cortar o fio, ele continua preso ao bloco, porém o bloco em queda deixa de tensionar o fio. Essa tração, portanto, deixa de existir. Veja então que nós podemos analisar a tensão ou a tração da seguinte maneira: direção sempre a mesma do fio, sentido sempre puxando o bloco no qual ele está preso, e o valor depende de cada situação. Nesse caso, o bloco estando em equilíbrio, a tração tem o mesmo valor que o peso. Nesse caso, a tração tem o mesmo valor de F. Nesse caso, a tração tem o mesmo valor de Px. Existe ainda a possibilidade de, neste primeiro caso, esse teto não ser um teto convencional. Por exemplo, ele pode ser um teto de um elevador, em que esse elevador ele pode estar acelerando para cima, em que, acelerando para cima, a resultante dessas forças não é zero. Porém, a força no sentido da aceleração é maior do que a força contrária à aceleração. Portanto, T menos P seria igual à massa do bloco vezes a aceleração do elevador. Já quando ele acelera para baixo, nós temos que a força no sentido da aceleração, sendo maior do que a força contrária à aceleração, vai gerar uma resultante P menos T igual a massa vezes a aceleração. Podemos concluir então que a tração ela tem direção sempre a mesma do fio, e entenda fio como qualquer corpo do mesmo gênero, ou seja, unidimensional, flexível e inextensível, como por exemplo, cordas, barbantes, correntes, correias, todas quando tensionadas sofrem uma força de tração. Dessa forma, a direção da força de tração é sempre a mesma do fio. E o sentido seria, entre aspas, puxando o corpo analisado. Assim como a força normal, a tração também não possui forma própria para ser calculada. Passamos agora para a força elástica. Pessoal, nossa última força a ser analisada é a força elástica. A força elástica ela tem como condição de existência o objeto, o bloco a ser analisado, está preso a um corpo que tenha a condição de ser deformado, por exemplo, uma mola, e também tem a condição de ser restaurado, tem a característica de restauração, ou seja, a força elástica ela é uma força de contato e ela também é uma força restauradora. Isso mostra que sempre que um bloco preso a uma mola provoca a deformação dessa mola, a mola aplica sobre esse bloco uma força de restauração. As deformações possíveis são de extensão, nós podemos esticar a mola, e aí a força seria de restauração, no sentido contrário, ou podemos comprimir a mola, onde a força seria no sentido contrário. Portanto, caso a gente provoque uma distensão da mola, ao esticar a mola, surge sobre o bloco uma força restauradora chamada força elástica, na mesma direção da deformação e em sentido contrário. Essa, portanto, é a força elástica. Já se a deformação provocada for uma deformação de compressão, veja que ao comprimir a mola, a força restauradora também vai ter mesma direção da deformação, porém sentido contrário. Podemos concluir então que a força elástica ela vai ser proporcional ao que nós vamos chamar de x, onde esse x nada mais é do que a deformação da mola. E, além de ela ser proporcional, ela é de sentido contrário. Portanto, podemos afirmar que a força elástica, vetorialmente falando, ela é contrária, portanto leva o sinal negativo, a o vetor deformação.
Se o vetor deformação for para a direita, a força elástica é para a esquerda. Se o vetor deformação for para a esquerda, a força elástica é para a direita. Mas ainda falta um fator. Veja que cada mola possui características diferentes. Possuem material diferente, possuem espessura diferente, possuem comprimento natural diferente. E esses três fatores juntos, compactados, eles formam um pacote chamado constante elástica. Esta constante elástica, ela representa a natureza, o material da mola. Molas feitas de metal, elas são mais resistentes à deformação do que molas de plástico, por exemplo. Representa a espessura da mola. Molas de espessura maior são mais resistentes do que molas de espessura menor. E também representa o comprimento inicial. Molas que inicialmente são maiores são mais fáceis de deformar. Molas menores são mais difíceis. Portanto, a força elástica, vetorialmente falando, ela é representada por esta expressão. Podemos então resumir que a força elástica tem sempre a mesma direção da deformação, tem sentido contrário à deformação, e o seu módulo é calculado pelo valor da constante elástica multiplicado pela deformação. Desta forma, então, podemos concluir que a força elástica tem como direção a mesma da mola, que geralmente é um corpo que representa todos os corpos que têm a possibilidade de ser deformado e também tem a condição de restituição, de se restaurar, e o sentido é sempre contrário à deformação. Ou seja, sempre que a mola for esticada, a força elástica aponta para o centro. Sempre que a mola for comprimida, a força elástica aponta para fora. Já para a força elástica, diferente da normal e da tração, nós temos uma forma própria para obter o valor da força elástica. Em módulo, essa força elástica é calculada pelo K, que constitui a constante elástica da mola, representando algumas características específicas dela, como seu material, a sua espessura e o seu comprimento inicial, multiplicado pelo X, em que o X é a deformação da mola, ou seja, esse X corresponde ao comprimento final da mola menos o comprimento inicial. Sendo assim, nós fechamos a primeira dica, respondendo às perguntas quando, como e quanto para as principais forças que podem atuar sobre um corpo. Acompanhe a segunda dica. Se você gostou dessa primeira dica, não deixe de acompanhar a segunda para que você possa ficar craque na resolução de questões envolvendo forças e bloquinhos. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, e dar o like caso você ainda não tenha curtido o nosso vídeo. Acompanhe a segunda dica. Galera, dica número 2. Nós vamos agora identificar em que situação a questão que nós estamos resolvendo, o objeto se encontra. São duas as possibilidades. Ele pode estar em equilíbrio ou acelerando. Como é que eu sei, professor, que ele está em equilíbrio? Para a gente identificar se o corpo se encontra em equilíbrio, nós temos que saber que existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o corpo se encontra parado, ou seja, sua velocidade é nula. E o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo tem movimento, porém a sua velocidade é constante. Vale lembrar que o único movimento em que a velocidade é totalmente constante, em módulo, direção e sentido, é o movimento retilíneo uniforme. Identificando que o corpo encontra-se em equilíbrio, e feita a representação de todas as forças, você vai perceber que, de todas as forças representadas, como o peso, a normal, a tração, a força elástica, ou as demais que não recebem nome, você vai perceber que muitas delas se encontram no eixo X. Essas você não precisa alterar. Outras se encontram no eixo Y. Também não precisa se preocupar com essas. Algumas se encontram inclinadas. Essas, para melhor identificação, para melhor análise, é necessário fazer uma decomposição. Portanto, feita a decomposição, encontradas as componentes no eixo X e no eixo Y, você pode agora fazer a análise do equilíbrio. Qual é a condição para que o corpo esteja em equilíbrio? A resultante de todas as forças tem que ser zero. Mas você não precisa fazer a resultante de todas as forças ao mesmo tempo. Você pode separá-las para facilitar a sua análise nos dois eixos, X e Y. Portanto, para que a resultante seja nula, a resultante no eixo X tem que ser zero e a resultante no eixo Y também. Isso quer dizer que
todas as forças que apontam para o lado direito, o lado positivo do eixo X, tudo que aponta para a direita, tem que ser igual em módulo ao que aponta para a esquerda, para que elas se anulem. No eixo Y, tudo que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Portanto, que questões de equilíbrio, você vai simplesmente representar as forças e igualar tudo que aponta para a direita igual ao que aponta para a esquerda. Tudo que aponta para cima igual ao que aponta para baixo. E aí você resolveu a questão. Vamos para a segunda possibilidade. Não, professor, o corpo nem está parado, está em movimento e sua velocidade não é constante. Isso quer dizer que ele está acelerando. Então você vai verificar, primeiro, para qual direção ele está acelerando. Ele pode estar acelerando horizontalmente, verticalmente, ou caso ele esteja num plano inclinado, você precisa ajustar o seu referencial, o seu eixo cartesiano, para deixar um dos eixos na direção da aceleração. Desde que, quando você faz a representação das forças, peso, normal, tração, força elástica, e verifica que algumas delas estão no eixo X, outras no eixo Y, e as que estão inclinadas você já decompôs, você pode, identificando o eixo que ocorre a aceleração, vamos supor que a aceleração deste bloco ocorra no eixo X. O que é que você vai perceber? Que se a aceleração está no eixo X, você vai ter o eixo Y em equilíbrio. Então a força resultante no eixo Y é zero. Conclusão, tudo que aponta para cima é igual a tudo que aponta para baixo. Como a aceleração está no eixo X, então a força resultante é diferente de zero. Ela representa, portanto, a massa vezes a aceleração no eixo X. Desta forma, para achar a força resultante, você vai pegar apenas as forças que estão no eixo X e pegar as forças como positivas para o lado positivo do eixo X, subtrair as forças contrárias ao eixo X e igualar a massa vezes a aceleração. Desta forma, você vai resolver a sua questão. Para que você veja na prática essas dicas que a gente acabou de fornecer, acompanhe os próximos vídeos, onde nós vamos postar resoluções de questões envolvendo bloquinhos em equilíbrio, acelerando, polias, questões que envolvem leis de Newton. Se você gostou das dicas de hoje, não esqueça de escrever nos comentários, assim é fácil, para que a gente possa saber quem são os alunos que nós estamos agradando com os nossos vídeos. E caso você ainda tenha alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, também não esqueça de deixar nos comentários a sua dica. Ela é muito importante para que a gente possa gravar novos vídeos. Também não esqueça, caso não esteja inscrito no nosso canal, de se inscrever, marcando o sininho das notificações e deixar aquele like para a motivação do nosso vídeo. Acompanhe as resoluções de questões envolvendo esse assunto para fortificar o conhecimento na sua cabeça. Fiquem todos bem e até a próxima dica.